sequência à análise dos candidatos, dos pré-candidatos à Prefeitura de Aparecida, hoje nós vamos falar sobre o pré-candidato do PMDB, o presidente da Câmara Municipal, Gustavo Mendanha, escolhido para ser o sucessor do Maguito lá em Aparecida. Fred, qual é o grande ponto forte que o Gustavo Mendanha tem nessa eleição de Aparecida? Olha, primeiro é o candidato do prefeito muito bem avaliado, que é o prefeito Maguito Vilela. Ele tem um histórico político da cidade, vale lembrar que ele é filho do ex-deputado Léo Mendanha, e um outro ponto, além desses dois pontos positivos, ele é o presidente da Câmara, então ele tem deve ter uma boa articulação junto a alguns vereadores, o que ajuda, e eu acho que esses três fatores são que o tornam um candidato forte. Agora, a campanha é que vai desmistificando, vai construindo ou desconstruindo esses fatores fortes e positivos do pré-candidato, do prefeitável. O desafio dele é mostrar que ele pode ser o sucessor do Maguito. Essa eu acho que é o grande desafio dele hoje, mostrar isso para o eleitor. E essa estratégia dele de ser o sucessor do Maguito, ela fica muito clara, né? Ele sempre tem ido nos eventos com o Maguito, ele tem uma agenda muito em conjunto, muito forte com o Maguito recentemente, desde que ele foi alçado a essa condição de pré-candidato, mas a gente sabe também que não é sempre que essa transferência de votos não é automática, Fred. Qual que seria... você acha que é uma transferência de votos fácil entre Maguito e Gustavo, ou existe alguma diferença de perfil entre os dois? É difícil, né? Porque depois que foi que a entrada de Maguito na prefeitura, há uma quebra hegemônica do grupo de Aparecida. Então, o grupo de Aparecida, até então, tinha essa capacidade de fazer essa transferência de voto. Fez alguns prefeitos com base nisso, nessa característica. Agora, vamos ver se Maguito tem essa força. É provável que sim. Tem outras cidades que a transferência de voto não ocorre tão facilmente. Há essa transferência de voto em cada de executivo para executivo, há estudos, inclusive de cientistas políticos, que mostram que tem, que dependendo do desempenho do prefeito na gestão, ajuda mais, outros ajuda menos. Então, eu acho que esse fator existe. Agora, existem outros fatores de uma eleição, existe o desempenho do próprio candidato, a questão dos recursos financeiros, pesa. Eu acho que numa situação em crise, numa eleição no meio de uma crise econômica e política, esses fatores tendem talvez a reduzir a questão da transferência de voto. Uma outra pergunta sobre o Gustavo também porque a pré-candidatura dele não foi um processo traumático, ele já é pré-candidato já tem certo tempo, tudo parece caminhar normal entre ele e Maguito, não tem nenhuma... Agora fica a grande dúvida em relação à pré-candidatura dele, é a vice, que existe gente dentro do PMDB que acredita que o partido tem que buscar o nome do próprio PMDB, mas há também uma sinalização fortíssima do próprio Gustavo, do PMDB também, em direção ao PT, para editar uma parceria na cidade. O nome seria do secretário Adriano Mantovani, foi secretário do Maguito na atual administração, e é colocado na pré-candidatura, no lançamento da pré-candidatura, o próprio Gustavo mandou um recado, um discurso falando do nome dele. É a grande interrogação a respeito da candidatura do Gustavo nesse momento. É o caminho mesmo, novamente propor uma administração, uma parceria com o PT? Eu acho que existe um acordo até que envolve até os diretórios estaduais dos partidos, e eu não duvido que a negociação com relação a outros municípios deva ocorrer, até Anápolis mesmo falar nisso, mas disso a gente vai falar sobre os pré-candidatos de Anápolis lá na frente. Existe a possibilidade, o PT já ocupava a vice, com o Osair José, que deixou o partido para ir para o PSDB, então eu acho que nesse ponto, eu acho que as tratativas estão adiantadas. Essa questão política, às vezes é bom um lado se impor ao outro, esse queda de braço existe, mas existe uma relação amistosa, principalmente entre os dirigentes estaduais dos dois partidos. Bom, essa foi a análise sobre Gustavo Mendanha. Nós voltamos depois com a análise dos outros candidatos, Coronel Silvio e também o Marlos Pereira.